E aí, pessoal, então, bom dia para todo mundo. A gente está começando o segundo encontro, a gente começou a gravar aqui, tá? Quem quiser aparecer, as imagens não vão para nenhum lugar. Esse ladinho aqui a gente já percebeu que não aparece tanto a câmera automática, então também você sabe como funciona o foco. Tudo bem? Vontade. Então, a gente vai começar, vamos ter essa finalização da aula em algumas turmas, né? A gente vai começar mais com algumas apresentações gerais de algumas coisas que a gente preparou, que a gente melhorou da infraestrutura do grupo para facilitar a comunicação, e depois a gente parte para a discussão dos manuscritos, né? Lembrando que a gente tinha combinado que a partir do próximo encontro, a gente vai alternar os apresentadores. A gente vai fazer uma primeira apresentação hoje, mas até para isso a gente conseguiu construir, né, alguns recursos que vão facilitar a apresentação, ou pelo menos orientar uma parte da apresentação, e a gente vai fazer uma proposta para vocês também ainda hoje. Essa é a página do grupo de estudos que vocês já viram semana passada, da USE, e nós fizemos algumas modificações, tá? Todas as informações a gente está deixando na wiki, e aí para ficar mais fácil esse primeiro acesso, a gente tem deixado a data do próximo encontro, né? E o link já da transmissão. Todos os links já foram agendados, todas as transmissões já foram agendadas, então o link está disponível aqui. Não consegui achar, teve algum problema. Pode ir direto na página da USF e vai ter lá a informação. E a gente colocou como um sumário aqui para as outras páginas da Wiki. Então, como está só um texto aqui na frente, fica um pouquinho mais complicado, você tem que clicar para ver as demais páginas, então a gente decidiu fazer um pequeno sumário aqui. Então, cada um desses sumários, inclusive com os links das gravações, eu vou mostrar para vocês uma outra novidade que nós temos para o grupo. Então, com a descrição do grupo, os encontros, tudo que a gente for produzindo, e vocês podem comentar também, tá? Não precisa ter organização, alguma coisa, um resumo. Eu vou montar uma apresentação, fiz um mapa mental, quero mandar o link. Mentira, gente? Para ficar combinado. Eu consegui fazer. Para ficar combinado. Eu tenho alguma coisa que eu quero colocar, podem ficar à vontade, vocês são como contribuidores, né, justamente para isso. Se vocês fizeram aquele processo de inserção na conta, poxa, eu quero botar link de referência e tudo mais, não sei como fazer, pode perguntar que a gente aprende junto, mas se já souber fazer, pode colocar lá. Eu quero que vocês fiquem livres de colocar esses conteúdos dentro da Wiki. A gente vai construir um repositório de conhecimento para a nossa Wiki. Então, novamente, né, a Wiki é a parte mais textual, e embaixo a gente tem a parte de arquivos, então. Né? E aí a gente já tinha as leituras, e agora a gente tem um grupo, um Drive, né, do grupo de trabalho. Quem também quiser contribuir. Aí Drive tem aquele pequeno detalhezinho, né, tem que pedir autorização, enfim. Mas isso a gente resolve na primeira vez que a pessoa quiser contribuir. E nós temos colocado, então, as apresentações, né, que nós temos feito aqui. Ele já automaticamente atualiza o grupo, já fica disponível, a gente já pode ter acesso a esses materiais, tá? Então, aqui tem os papers, a gente pode criar depois uma segunda pasta, papers complementares. Poxa, fui fazer a apresentação, achei um paper legal, tem um paper que está relacionado com a apresentação, conheço, quero contribuir com o grupo. A gente vai deixando esse repositório também, tá? E aí vocês ficam à vontade para mexer, tá bom? Pois não. Sei, talvez o pessoal que não está no primeiro encontro, está escrito que o próximo é dia 26/6. Eu vi. 26/6. Eu estou indo já para frente, né? Era hoje, 6/3. Já aula é sobre teletransporte. Obrigado, não tinha percebido. Obrigado, cara. Então, quando vocês virem também que alguém escreveu alguma bobagem de história, porque também não tem. Pode fazer comentários no WhatsApp. Uma outra coisa que eu tinha falado inicialmente, que a gente ia tentar montar um grupo de comunicação por aqui, eu vi que não é possível. Então, um dos pontos que eu queria conversar com vocês é como que a gente pode se organizar para ter um meio de comunicação com o seu grupo de e-mail, do WhatsApp, como vocês acharem melhor.
Talvez mais para fazer assim, lembrar o usuário. Terça-feira tem. Tem algum mecanismo de comunicação. É bem tranquilo, assim, nada de dia. Vai fazer Para mim é mais fácil, né? É mais fácil de ter certeza que a pessoa vai ler, sabe? o problema não é ler, o problema é lembrar. Eu posso depois juntar o contato de todo mundo e fazer um grupo. A gente pode ir pegando, porque tem, assim, os contatos aqui, a gente já tem, né? Vocês ainda não têm, então a gente já tem uns. Bom, Vamos passar um pouquinho. Então, assim, o Matheus tem, então a gente pode passar, por exemplo, vocês que não têm, ou pessoas que vocês conhecem do grupo, talvez eu não tenha, eu não saiba qual é o grupo, isso também acaba acontecendo, mas aí podem incluir o grupo todo como administrador. E aí só fica para a gente ter um canal assim de comunicação mais rápida, né? Para alguns lembretes ou algumas coisas assim. Tudo que for, por exemplo, achou um e-mail para alguma coisa, vamos tentar trazer para cá, para ficar com o repositório, até para não inundar também com coisas pesadas, arquivos, coisas assim. Tá bom? Você quer falar do... Fala do Noveiro? Acho que... Acho que sim, né? Depois a gente fala do canal. Aqui a gente colocou, vocês podem ver que tem, né, no nosso Drive, encontro 2 orientações para a digitação dos artigos, que aí a gente montou meio que um layout de como vocês podem montar. É só uma sugestão, mas eu vou explicar por que a gente pensou em montar esse layout para facilitar. Ele abre como PDF, Mas aí tem dá para marcar ele. Né? Porque, na verdade, assim, a gente pensou a ideia para dar algo concreto para o grupo, para a gente, sabe, como a gente já tem criança típicos, vai ter que discutir, enfim, está trazendo bastante material, a gente pensou que algo concreto seria, ao final do grupo, fazer uma revisão, que a gente não sabe se vai ser sistemática ou escola integrativa, sobre o tema de psicometria computacional. Então, todo mundo que tiver interesse em participar, em ajudar a escrever esse artigo, a gente pensou que seria algo concreto para, sabe, finalizar o nosso grupo, finalizar não, né? Mas dar andamento para o grupo de estudo e formalizar em uma publicação. A gente organizando na busca. Aí eu acho que vai ser uma coisa legal, assim, que a gente vai, sei lá, enquanto grupo, se engajar ali. E para isso, talvez se a gente tiver uma leitura meio guiada dos artigos, já olhando o que tem que ser, o que é importante, o que é relevante para uma futura revisão, eu acho que também ajuda a dar enfim, a gente, né, ficar... Você vai saber, a gente sabe que todo mundo que tem várias outras obrigações, então a gente deu o artigo com foco mais nesses pontos de interesse. Porque ele está devagar ali para baixar, então já abri no Drive. Deixa eu... Que eu faço de baixo. Então, o objetivo desse encontro, mas assim, aqui a gente ainda vai ter uma parte, né, mas desses slides, é guiar a leitura dos artigos, que serão dedicados e discutidos. Também está pequenininho. Deixa eu tá. Apresentação, isso. Isso. Discutidos nos encontros do grupo, auxiliar na identificação dos pontos de maior relevância dos artigos e familiarizar o grupo nos processos envolvidos na produção de uma revisão, eu disse que eu não sei se vai ser sistemática e efeito de escopo, sobre psicometria computacional, seguindo os protocolos do Prisma, que aí eu não sei se estão todos familiarizados, mas são protocolos que guiam você em como reportar uma revisão sistemática. O plano aqui em algum momento no futuro, também dar meio que não necessariamente uma aula, assim, mas conteúdo sobre revisões, como uma revisão, então já também familiarizar todo mundo sobre isso. E o objetivo, que eu disse, ter como objetivo concreto do grupo conduzir essa revisão sobre psicometria computacional. Aí, como a gente pensou, né? O primeiro slide seria os dados do artigo, então o título, autores, ano, revista, o país de origem. País de origem aí depende um pouco, se for, por exemplo, sei lá, um artigo mais teórico, que não usam dados, por exemplo, aí vocês pegam tipo, o país de origem do primeiro autor, só para a gente mapear quais são os países que estão, né, porque uma revisão assim, para saber quem são os países que mais produzem informações sobre aquele tema. Colocar a print na capa, o nome de vocês, só para a gente, né, se identificar o artigo. Na introdução, no geral, aqui a parte mais breve, é óbvio que não tem como falar de um artigo sem falar da introdução, né, então, mas assim, não focar muito na introdução, porque no geral é realmente isso, dá uma visão geral dos conceitos ali que o artigo está trazendo, só para situar todo mundo.
Aí aqui começa a ficar algumas coisas que eu acho que tem que se atentar um pouco mais. Então, qual que é a pergunta de pesquisa? Então, qual é o objetivo principal daquele estudo? Tipo, de modo mais amplo. E quais são os objetivos específicos? Então, coisas que, no geral, é uma coisa um pouco mais metodológica que os métodos vão responder. Então, tem uma coisa mais ampla e coisas mais específicas. Os métodos, então, a descrição dos métodos, da pesquisa que eles utilizaram, informações sobre a população, a amostra utilizada, então, se eles utilizaram alguma amostra, saber o número de participantes, alguma descrição sociodemográfica daqueles participantes, entre qualquer outras informações que eles julgarem relevante ali, da população que eles utilizaram, como eles coletaram aqueles dados, os instrumentos e análise de dados. Aqui nos resultados e implicações também os principais resultados, tanto qualitativos quanto quantitativos, a depender do estudo. Eu sei que os estudos podem ser bem diversos, então tem coisa aqui que não sempre vai encaixar exatamente os artigos que vocês vão pegar, mas é um modo geral. As limitações do estudo que foi identificado pelos autores, então, no geral, tem aquela página na discussão. Porque assim, tem os resultados, que é a parte dos resultados, e aí depois vocês fazem as discussões, e na parte da discussão é onde os autores colocam as limitações que eles identificam nos estudos. Então, colocar essas limitações, quais são as implicações daqueles resultados, daqueles artigos para a prática clínica ou para pesquisas futuras, e as recomendações que os autores também dão. E aqui, essa parte da qualidade do estudo, o que a gente pensou? Como é uma parte que é, primeiro, muito importante na revisão, é uma das partes mais importantes da revisão, mas também a mais desafiadora, porque é difícil a gente avaliar a qualidade de estudo científico, a gente pensou em fazer isso de modo meio colaborativo, todos nós juntos. Então, não precisem, se vocês quiserem, podem, claro, colocar um slide das limitações que vocês já pensaram, mas a gente pensou em fazer isso de modo colaborativo. Então, para, em conjunto, nós avaliarmos a qualidade daquele estudo. E como seria isso? Alguns pontos para quando vocês estiverem lendo e já leem com essa coisa um pouco mais direcionada, né? O estudo considerou os possíveis vieses que tem naquela amostra, na coleta de dados, na perda de segmento, tanto medidos como não medidos, porque às vezes eles medem alguns, eles identificam os vieses e tentam contornar, né, de método estatístico, e tem vezes que eles não conseguem medir. Então, quais são esses eles identificaram esses vieses? Como eles trataram dados faltantes? Quais as variáveis utilizadas foram medidas de forma confiável e válida? Então, quais instrumentos eles usaram? Se as análises que eles usaram foram adequadas ou, ao ver de vocês, poderia ter sido diferente, poderia ter sido pensado em outro método estatístico. Se os métodos foram descritos com detalhes suficientes para verificação, que aí volta no que a gente falou no ponto saltado, né? Então, tem que ter detalhes suficientes para que outra pessoa que queira replicar aqueles dados ela consiga. E o último ponto, não necessariamente tem um pouco a ver com qualidade de estudo, mas eu acho que como a gente está aqui falando em Open Science, é uma coisa que é legal, né? Se os scripts, códigos e bancos de dados estão publicamente disponíveis naquele artigo. Então, na hora da discussão, vão ser esses tópicos que a gente vai abordar para avaliar essa qualidade metodológica dos estudos. E é isso. Só umas observações gerais, assim, a gente, para esses artigos que vocês vão apresentar, né, que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, isso aqui é mais uma abordagem para começar a treinar essa habilidade de ler direcionado, tá? Então, a dificuldade de fazer, não conseguir cumprir, será que está certo, errado? Isso a gente não vai cobrar esse tipo de assertiva, né? Porque a gente também está aprendendo junto com vocês. Então, nem todo mundo também, eu não quero participar dessa revisão, não quero trabalhar, não tem problema. A gente, no próprio SF, isso é uma vantagem, na própria plataforma, a gente consegue montar um projeto e levar só as pessoas que estão à frente trabalhando naquele projeto, né? Ele fica associado ao grupo de estudos, e aí quem não quiser trabalhar, quiser estar mais dentro das reuniões, vendo mais artigos, ou não tiver com tempo, no momento, também não tem problema, tá? Então, isso é mais uma orientação geral. Não vamos entrar esses artigos numa posterior revisão. Se for entrar, a gente vai ter que fazer isso aqui de uma maneira mais sistematizada, mais bem guiada, mas é justamente para, como temos níveis diferentes assim, de expertise, por exemplo, de leitura, ou de tempo mesmo de leitura de artigo e tudo mais, a gente pensou em começar a dar um método, não é o único para leitura de artigos, mas que vai trazendo mais informação, por exemplo, você da graduação, né? Talvez como você já vai começando a entender como que parece que não é a leitura de artigo técnica. Assim, como que eu posso ler um artigo para aprimorar, para aprofundar mais naquelas informações, para pegar informações que são mais relevantes, né? A gente tem pessoas que estão no doutorado e já
né? Bem artigo, Letícia lê um monte de artigo, está sempre lá no stories, no artigo que ela está lendo. Mas, Compartilhando meu sofrimento. mas às vezes ela não tem experiência, né? Não sei, eu estou afirmando que eu não sei, mas às vezes ela não tem experiência com esse tipo de metodologia mais de Afirmação. Tá. Ela vai aprender uma habilidade nova, um outro jeito de ler, e então a ideia é essa, e gerando essa habilidade de todo mundo, tá? Então não fiquem com receios, poxa, não consegui preencher todos os tópicos que estavam aqui, alguma coisa assim, não tem problema, a gente traz aqui para discussão. Né? A gente não está avaliando. Porque quando a gente começa a fazer as coisas, a gente acha que a gente está sendo avaliado. Não é avaliação, é treino mesmo. Para a gente treinar, e tem coisas que, inclusive, nem vai estar reportado, né? Tem artigos que eles não reportam algumas coisas. Aí vai, sabe, identificando, isso ele não reportou, isso não... Então, é mais para a gente treinar mesmo como ler de forma mais... Tem até umas diquinhas embaixo que a gente colocou. Então, você que é pequeno, mas nada de você ler o artigo, tem umas dicas que a gente foi colocando nos comentários, tá bom? E o último ponto, aqui eu coloquei link para gravações, né? Que foi o que eu mostrei. A gente, para manter essa gravação, para tranquilizar todo mundo, a gente precisou criar um canal do YouTube. Então, foi a primeira rede social que a gente criou alguma notificação sobre alguma coisa sobre o grupo, né? Então, a gente conseguiu criar um canal especificamente para o grupo de estudos, e a ideia é colocar os vídeos como um repositório inicialmente, tá? A gente não está pensando nesse primeiro momento em produzir conteúdo público. Então, esse acesso ele é só para quem está no grupo de estudo, porque pelo grupo de estudo você vai entrar, vai ver o link. O YouTube tem três formas de você salvar um vídeo. Então, uma delas, que é a mais segura, você associar um e-mail, né, para poder acessar, e aí não adianta você ter o link. A gente colocou, então, o link do primeiro link que não está no canal, como um link não público. Mas quem tem o link consegue acessar. Então, tá lá o primeiro ponto, vai estar esse segundo, e aí, posteriormente, se a gente for produzir conteúdo, pode aprimorar, a gente já tem um canal de divulgação, tá? Então, a gente conseguiu até salvar uma artigo legal, um texto no Psychometrics. Achei que ia estar ocupado, mas estava salvo. Quem quiser se inscrever também, não tem problema, pode já se inscrevendo e pensar depois, eu quero fazer a apresentação, a gente pode pensar em recortar a apresentação, que a gente vai ter gravado, né? Ou a gente pode fazer alguma coisa mais curta, convite para quem quiser. Então, a gente pode começar a produzir conteúdo também. A gente não pensou em divulgação de rede, estratégia de mídia, nada disso, tá? Para ficar tranquilo no primeiro momento, mas a partir do momento que a gente começa a ter os canais, a gente também pode disponibilizar para esses acessos, tá bom? Um amigo quer conhecer o grupo, quer saber o que está acontecendo, quer mostrar a apresentação para alguém, é só dar o link e a pessoa consegue acessar. E aí, posteriormente, a gente pode pensar em reportes e outras formas, outras estratégias, tá bom? Acho que de avisos e complementos. Alguém ficou com alguma dúvida? Queria sugerir alguma coisa? Vocês podem ver que, assim, a gente está com bastante pessoas inscritas, tem algumas pessoas de fora, até do Brasil, que se inscreveram, né, dentro das divulgações que a gente fez, tá? E a tendência, então, é que a gente possa realmente pensar em, posteriormente, estudos, coisas mais concretas, até de colaboração internacional, na medida que o grupo for ganhando mais consciência. Uma dúvida? Bom, hoje já deu tempo, acho que hoje não vai chegar mais ninguém. E a gente queria trazer para discussão, então, né, os dois, para esses encontros 1 e 2, tinham dois artigos associados. Então, como na semana passada, no encontro passado, foi a apresentação do grupo, a gente trouxe os dois para discussão, tá? A ideia aqui é que a apresentação e a discussão leve o tempo que for necessário, né, mas que possa todo mundo participar. Então, não é uma aula sobre os artigos, né, mas a gente aqui é só o moderador, inicial. Quem teve a oportunidade de ler esses dois papers, uma foi uma dissertação da Universidade de Southern Florida, e a outra foi um capítulo de livro aberto, tá? Direitos autorais, tá? Sobre qualidade, equidade, né? E avaliações baseadas em técnica. Alguém conseguiu ler? Ou ninguém conseguiu ler? Olha, eu tentei gradualmente, a vez. Qual que vocês tentaram?
O capítulo também. A situação ele só resulta. Tá. Não, sem problema. E se trata de isso. Sem problema. Deus conseguiu. Eu não consegui. Deu uma passada nos 2 textos. Mas não me foi muito condição. Tá, não, Marcos. Eu vi a dissertação na semana retrasada, daí eu passei ela um pouco antes e tentei esse mesmo ano primeiro, por exemplo, eu ia até metade. Bom, a dissertação ela é bastante introdutória, tá? É uma, assim, ela não aprofunda conceitos. Vai. Então, a dissertação ela é bastante introdutória, ela traz alguns conceitos bacanas para quem nunca teve contato com psicometria, tá? Mas a gente vai aprofundar esses conceitos, a gente pode ter, assim, depois os momentos de aprofundamento específico, tá? Dos conceitos. Enquanto o capítulo ele já é um pouco mais profundo, tá? Ele trabalha, obviamente, alguns temas específicos que são trabalhados aqui também na dissertação, mas talvez a leitura, para quem não tem tanta experiência no campo, ela seja um pouquinho mais difícil, mas tudo bem, não tem problema, é isso mesmo que a gente esperava, tá bom? Então, quer começar? Não. Vai falar já. A dissertação de mestrado, ela começa como bem introdutória mesmo, né? Ela começa falando o que é a psicometria, porque, basicamente, a dissertação vai contar por que a psicometria ajudaria no campo de inteligência artificial. Usando todos os princípios da psicometria, como isso ajudaria a desenvolver esse campo, né? E ele fala que muitas partes eu realmente, literalmente, copiei e colei dele, porque ele usa muitos argumentos, né? Por que ele acha que a psicometria ajudaria a inteligência artificial. E ele fala que a psicometria é uma ciência que estuda a medição e avaliação psicológica, cujo objetivo é medir e prever cientificamente habilidades, traços e propriedades psicológicas. E a psicometria, ela tem 4 princípios norteadores, que é validade, probabilidade, padronização e equidade. Aí o André vai falar um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista da validade, só para a gente se situar no mesmo campo, tá? Ela está associada com a medida que é gerada por uma determinada tarefa, um determinado teste. Isso é uma diferença fundamental. Na teoria clássica, antes a gente falava, o teste tem validade. Hoje, o correto, contemporaneamente, é falar a medida tal do teste, porque um teste pode ter mais de uma medida é uma pontuação, tá? Então, assim, a pontuação que eu tirei pode ser a soma dos itens, ou uma medida de erros, eu calculo quantos erros a pessoa teve fazendo aquela tarefa, ou o tempo de reação, o tempo que levou fazendo, ou seja, uma medida, ela tem validade ou não tem validade, tá? E o que é a validade? É o grau de confiabilidade, de confiança, é o grau de evidências científicas que eu tenho para sustentar uma interpretação daquela pontuação. Então, quando eu pego lá, eu pego um teste de uma revista, um teste que eu achei na internet, tá? E a pontuação, vocês devem ver isso muito em rede social. Pega lá, faça esse teste, mexe 3 bolinhas para um lado, 3 bolinhas para o outro, e você tem um QI 150. Tá? Ou responda meia dúzia de perguntas sobre geografia, e você tem um QI 140. Esses testes, na verdade, o problema não é a questão. Porque eu posso fazer um teste, uma tarefa que tenha questões da mesma natureza, das mesmas questões. O problema desses testes é o quê? Aquela medida ali que ele fala que é 140, ele está tentando fazer com que você tire uma falsa conclusão de que você é mais inteligente ou está num status superior da população. Por quê? Porque ele usa um padrão de norma, QI, né? Que é conhecido, que a gente sabe que 140 é alto, mas que nos testes que medem inteligência, aquela medida ela tem essa interpretação. Ela, por exemplo, consegue adequadamente classificar uma pessoa que tem uma inteligência alta como ter uma pontuação alta, uma pessoa que tem inteligência média como uma pontuação média, uma pessoa com inteligência baixa como uma pontuação baixa. Então, isso que é sustentar a interpretação. E como ela faz isso? Por exemplo, ela vai usar uma correlação com outro teste. Então, eu sei que tem uma outra medida de inteligência. Aí eu vou lá e faço um desenho, aplico os dois ao mesmo tempo, faço uma correlação e eu vejo, olha, ela deu uma pontuação que segue o mesmo padrão, ou seja, ela é alta para pessoas altas nos 2 testes. Vai da média para pessoas que têm inteligência média nos 2 testes.
Isso é um tipo de evidência de validade, tá? Eu preciso de um? Não, é infinito o tipo de evidência de validade, tá? Então, eu posso ter infinitas maneiras, infinitos delineamentos, hipóteses, né? Desde que sustentadas na teoria, desde sustentadas na observação. E isso que vai permitir o quê? Eu adequar o uso do meu teste, tá? Um teste, quando eu viro e falo assim, em qual contexto eu vou usar esse teste? Ou seja, em que local eu vou usar esse teste? É numa organização, por exemplo, para psicologia organizacional, ou para fazer uma seleção, recrutamento? É para, tipo, avaliação psiquiátrica de uma pessoa? Ou seja, qual que é o propósito? Quando eu faço essa pergunta, eu implicitamente estou dizendo quais os únicos que eu vou fazer desse teste. E a minha evidência de validade ela tem que estar relacionada ao uso que eu pretendo fazer. Então, não adianta, por exemplo, eu falar assim, esse teste aqui pode ser aplicado no hospital. Eu fiz no processo, eu peguei uma evidência de validade da seleção e deu tudo certo. Não é assim, não funciona. Por quê? Porque o contexto não vai estar adequado. E aí, junto ao contexto, a gente tem um propósito. Então, sempre que a gente pensa em validade, a gente tem duas palavrinhas associadas. A gente tem duas palavrinhas associadas, que é o propósito e o contexto. O propósito é teste que avalia, por exemplo, vou pegar no mercado organizacional, na empresa, tá? Um teste que avalia recrutamento, que é a adequação da pessoa lá, por exemplo, para um determinado cargo, uma determinada posição na empresa. Será que ele seria o mesmo? Será que ele teria o mesmo corpo, deveria ter o mesmo corpo de evidências de um que avalia, por exemplo, desenvolvimento pessoal? Né? A gente consegue já pensar o quê? Poxa, desenvolvimento pessoal envolve o aprimoramento de determinadas habilidades. Então, provavelmente, eu preciso fazer o quê? Uma radiografia das habilidades daquela pessoa ou das habilidades de interesse. Eu quero desenvolver lideranças. É diferente de eu fazer um recrutamento de lideranças. Tá? A priori, aí eu preciso testar o uso desse teste, dessa medida do teste, no desenvolvimento de pessoas, né? Aí dentro acabam os teóricos, as hipóteses, e depois da mesma medida para a seleção. Se eu conseguir essas duas evidências, aí eu posso fazer essa afirmação. As medidas desse teste aqui podem ser usadas para recrutamento e para desenvolvimento pessoal. E se eu não encontrar? Só para aquele propósito que a evidência foi construída. Tá bem? Então, isso já, a priori, já traz para a gente uma série de combinações possíveis de evidência de validade de instrumentos, ou de medidas, né? No caso de medidas. A gente pode ter medidas que elas são mais amplas, que elas tentam generalizar contextos e propósitos, tá? E aí eu preciso ter uma medida, por exemplo, um construto, né? Seria Então, essa habilidade, ela precisa, que esse teste quer medir, né? Essa pontuação está medindo, ela tem que ser o quê? Também presente em todos esses contextos. Por exemplo, inteligência. Inteligência da atenção, memória, habilidades socioemocionais, estão presentes em todos os contextos, certo? Agora, será que são o mesmo conjunto de habilidades, são importantes, de habilidades socioemocionais, são importantes nos diversos contextos? Né? Será que se eu tiver, por exemplo, num hospital, um tratamento para câncer, é o mesmo tipo de habilidade que eu preciso ter numa empresa para ter um bom relacionamento com as pessoas? Né? Então, também a gente tem que pensar os construtos, mas pensar também nesse balanço que o construto faz. Tá? Então, de modo geral... Eu queria entender tipo, a diferença entre conceito e propósito. O conceito seria, por exemplo, o uso em escolas ou em clínica, e o propósito seria, tipo, avaliar determinada habilidade ou diagnóstico, por exemplo. Perfeito. Contexto é ambiente, propósito é objetivo. Tá. Para o que eu uso e onde eu uso. Eu poderia usar, sei lá, na clínica e não usar no organizacional, por exemplo. Exato. Tá bem? Então, ficou claro o que é uma intencionalidade? Beleza. Essa é importante porque, como os dois textos eles batem muito na questão da validade, eu quis me deter um pouco mais sobre esse conceito. Tá? Isso é uma grande área, então, da psicometria. Tá? Quais são as duas principais, dentro desse eixo assim, da psicometria, quais são as duas principais causas, não são as únicas, mas as principais causas de problemas na validade? O que leva a validade a não ser adequada? Geralmente, uma má representação do construto. Tá? O que é má representação do construto? Imagina, eu vou fazer
um teste sobre liderança. Quando vou lá e ver o que significa liderança, qual o conceito de liderança, quais são as habilidades de um bom líder, né? Eu estou construindo esse construto. Adequadamente, para eu ter bastante validade com esse construto, eu tenho que pensar em itens, tarefas que consigam mensurar diferentes dimensões desse construto, ou olhar de maneiras distintas esse construto teórico. Perfeito? Se eu não consigo fazer esse endereçamento, se eu coloco um item, por exemplo, que não está olhando para a liderança, eu coloco junto num teste de avaliação de liderança, eu estou fazendo uma má representação do construto. Então, se eu não observo adequadamente, se eu não escrevo adequadamente os comportamentos que estão ligados àquele construto, ou as habilidades que são ligadas àquele construto, eu tenho uma má representação do construto. Tá bem? E a outra fonte é a variância irrelevante ao construto. Tá? Essa aqui é fácil de entender. Então, se eu estou medindo alguma coisa que não é aquele construto. Se por alguma razão tem alguma atividade, tarefa que eu estou fazendo ali, que ela é irrelevante, ou seja, ela não faz parte daquele construto. O que vai acontecer com isso? O que é variância? Variância é uma medida que fala assim, a variabilidade nas respostas. É isso que é a variância. O que são as diferenças nas respostas, né, que vão refletir, obviamente, nas diferenças das pontuações. Isso que é variabilidade. Tá? Então, quando eu tenho uma variabilidade, ela está ligada ao construto, significa o quê? Que quando há diferença no meu construto, né, então a pessoa tem mais liderança, menos liderança, eu espero que isso gere mudanças nas respostas do meu instrumento, nas pontuações do meu instrumento. Né? E se não houver essa variabilidade, eu estiver tendo diferença, né, imagina, eu pego duas pessoas que são iguais no construto, na liderança, por exemplo, mas as respostas delas estão sendo diferentes, o que isso significa? Eu tenho bastante variância irrelevante ao construto. Então, entenderam a diferença das duas fontes principais? Uma eu não conseguir usar, por exemplo, isso acontece quando o construto ele tem uma má definição teórica, e aí eu vou usar um determinado que eu preciso acessar linguisticamente muitas vezes. Na maior parte dos instrumentos, a gente usa o linguístico para descrever um comportamento. E aí eu uso um verbo que talvez tenha uma dupla interpretação. Isso é uma má representação do construto. Tipo os testes de personalidade. Testes de personalidade que acontecem muito, exatamente. Ou às vezes porque é difícil mesmo, né? A gente não tem uma palavra que seja claramente aquilo que eu quero perguntar, né? Tipo, extroversão, beleza, é uma boa palavra. Agora, animado, para falar sobre extroversão, ele é animado. Já não pega, captura uma parte da extroversão, mas não tudo. Né? Introversão, ele é invotado. Invotado pode ser neuroticismo, né? Pode ser uma característica mais emocional, não necessariamente vai ser uma característica de alguém que é introvertido. Então, dependendo desses elementos que às vezes parecem irrelevantes no primeiro momento, eles é que geram essas diferenças, por exemplo, do construto. Tá claro? Então, esse eu juro que para os outros eu vou ser um pouquinho mais rápido. Tá bom? Fidedignidade ou confiabilidade. Tá? Esse é um outro... Então, a gente quase sempre fala estudo de validade, estudo de fidedignidade como coisas semelhantes. Mas fidedignidade significa precisão. Tá? E fidedignidade e validade eles são complementares. Ser preciso não significa que se é válido. Tá? Eu posso ser muito preciso sem ser válido. Eu posso ser muito válido sem ser preciso. Então, precisão tem a ver com o quê? Com a capacidade de medir de uma maneira precisa o que eu quero. O construto do que eu quero. Tipo, eu quero ser preciso. Eu não quero gerar o quê? Uma imprecisão. Eu não quero usar uma lente maior ou um foco de lanterna maior do que eu preciso para iluminar aquela região. Tá claro? Isso é precisão. E aí, quanto menos precisão eu tenho, mais erro eu tenho na medida. O que significa erro na medida? Menos eu vou saber sobre o construto. Mas não quer dizer que aquela medida não seja válida. Então, eu posso ter uma medida com baixa precisão, na hora que eu faço o estudo de validade, ela consiga representar bem o construto, que ela seja relevante ao construto. E tem construtos que a gente não consegue ter precisão alta mesmo. Tá? Por quê? Porque às vezes é um construto mais complexo de ser medido, ou o meio de medir aquele construto, ele demanda menos precisão. Tá?
Então, vou pegar um exemplo que não é da psicologia. É ressonância funcional magnética. Ela tem baixa precisão temporal, certo? Ou seja, para medir, tipo, em tempo real, o que está acontecendo no cérebro, ela é medida com uma baixa precisão, mas ela é válida. Ela está mostrando onde tem a localização, e se você fizer, por exemplo, pegar os voxels lá que foram iluminados, fizer uma correlação com um comportamento, com um construto que você está medindo, vai dar ok. Mas temporalmente eu não posso falar muita coisa. Tá claro? Então, talvez seja um exemplo mais claro de ver. Isso acontece também com testes. Tá? Então, não são esses conceitos de validade e fidedignidade, eles não são exclusivos da psicologia. E apesar de a gente falar psicometria, né, porque começou dentro da psicologia, são medidas sobre o homem, ou humano, né, sobre o humano, desculpa, sobre o ser humano. E na medida em que são medidas sobre o ser humano, pode ser aplicado em qualquer contexto que se propõe a medir e mensurar seres humanos. Então, indica que a avaliação não se deve a diferenças ao construto, nos outros fatores, né? E principalmente a gente olha, as técnicas de precisão, elas olham dois grandes fatores. Um é o tempo. Então, não sei se alguém já ouviu no teste, né, no manual do teste, falar sobre teste e reteste, fidedignidade, teste e reteste. Alguém que não conhece esse termo, todo mundo já viu o manual? Já viu o manual? O que é um teste e reteste? Então, é quando eu falo assim, ó, se eu reaplicar aquele teste numa pessoa, a medida ela não vai variar. Tá? Isso é válido para medidas que devem ser mais estáveis. Então, eu falo que o tempo não é um fator que muda a estabilidade da medida. Agora, se for uma medida que tem que mudar, não vale a pena avaliar o tempo, né? Por exemplo, eu vou avaliar funções executivas, uma medida de funções executivas para crianças. Né? Aí, beleza, a criança está na escola, a criança está desenvolvendo, está amadurecendo o cérebro, então a gente sabe tudo isso. Aí eu vou lá e faço uma avaliação com o meu teste lá, com o teste e reteste, em julho e faço outro em dezembro. Aí eu falo, puxa, meu Deus, estabilidade teste e reteste, no dia não é preciso. Não, tem outro fator, é esperado que não fosse realmente estável. Então a gente tem que modelar bem a questão do tempo, né? Porque o tempo, ele entra uma série de covariáveis, série de variáveis que a gente não controla. E algumas delas são esperadas, tá? E a outra é a consistência interna. A consistência interna significa o quê? Se o teste é consistente entre si. Se os itens ou as tarefas em si que são pedidas, né? Elas são homogêneas, tá? Lógico, eu quero uma homogeneidade completa. Não. Homogeneidade, eu brinco que a medida mais clássica aqui chama alfa de Crohn. Então, a medida de consistência do teste. Ela vai até 1. Eu brinco que esse é o mais fácil. Eu posso fazer todo dia dezenas de testes que tem alfa de Cronbach 1. Já tem uma antevisão de que ele vai ter um alfa de Cronbach 1. Tá? É só repetir todos os itens. Você faz um item e repete todos os outros. Porque isso é o máximo da consistência. Mas esse exemplo, ele não é um exemplo teórico, assim, é um exemplo real. Tipo, se você fizer itens que tenham grafias muito semelhantes, você vai ter uma alta consistência. Tá? Mas isso é adequado, esperado ou não? Né? Em geral, é importante ter uma certa variabilidade. Justamente pelo que a gente falou da validade. Porque existem, a gente vai ver mais na equidade agora, que existem fatores que podem mudar a percepção da pessoa, a compreensão da pessoa sobre o que está sendo pedido por aquele item, por aquela tarefa. Tá bem? E isso pode introduzir o erro, então, na nossa medida. Tá bem? E que fatores são esses? A gente chama justamente de equidade. Tá? Então, a equidade tem um tipo de validade que está associado a ela, tá? que é a evidência de validade associada, relacionada às consequências do uso do teste. É um nome enorme, gigantesco. E é a que tem mais debate, ela foi introduzida em 1999, né? E ela tem um super debate assim, se é ou não uma evidência de validade. Tanto que, em inglês, o termo é fairness, né? Que não tem uma tradução direta para o português. A gente usa equidade, né? Uma questão muito assim, de uma aproximação do que a gente tem em português. Mas fairness é ser justo, né? Mas algumas pessoas usam justiça, mas justiça não se pega outras dimensões, é difícil esse construto fairness ser bem traduzido para o português. Tanto que isso virou um capítulo específico no guia que tem, na principal referência que tem, que são os standards,
Authentication and Psychological Assessment, que eles são publicados a cada 15 anos aproximadamente, que trazem os principais guidelines para interpretação de verdade, de unidade, tudo na área de avaliação, né, psicológica. A psicometria traz os métodos para você alcançar esses elementos. Tá? Então, a equidade passou a ser um campo específico. E ela tem a ver com essa discussão contemporânea, né, de que será que as interpretações ou significados eles são adequados para todos os subgrupos da população em relação, por exemplo, à cultura, cor, raça, idioma, etc., outras características? A gente antes tinha uma ideia de que a validade ela era universalizada, ou seja, ela era generalizada para todos os subgrupos. Só que a gente, contemporaneamente, ou seja, não tão contemporaneamente, já tem aí um quarto de século, né? Se a gente for pensar em 99, a gente começou a entender que não, a validade ela é mediada ou pode ser mediada por outros fatores, né? Sociais. E a equidade significa o quê? Se a validade ela me dá a base para eu usar uma determinada medida para tomar decisão, se executar, treinar, passar a criança de ano ou não, passar no Enem ou não. Isso aqui também vale tudo para o educacional, tá? Quem tiver mais interesse no educacional, vale tudo, passar no Enem ou não. Se eu tenho uma medida que ela não é equânime, não é justa, significa o quê? Que eu estou produzindo desigualdade por meio de um instrumento. Então, imagina se no Enem eu não faço avaliação de equidade. Aí, beleza, tem um item que ele é favorável a um determinado grupo social. Significa que eu vou estar dando mais vaga na universidade para um determinado grupo social pela razão de pertencer ao grupo social e não por ele ter tido uma nota em função da habilidade lá de matemática, português e história. Tá? E aí a equidade ela traz questões do que tipo de característica a gente deve levar em consideração para construir, então, um teste ou tarefa, ou pensar na validação dessa medida. O que eu tenho que pensar na hora que eu faço crítica a esse instrumento? E a mesma coisa quando a gente toma decisão, por exemplo, no contexto clínico. Que teste que eu vou usar? Vou fazer uma avaliação que ela tem qual a consequência possível dessa avaliação? O Enem tem uma alta consequência. A gente tem um termo para usar também que é bem ruim de traduzir, em inglês é high stakes ou low stakes. Então, tipo, qual que é a consequência daquilo dali? Um recrutamento tem uma consequência média para alta, né? Agora, se eu estou fazendo uma triagem, né, uma triagem simples, aqui eu só estou checando minha própria habilidade, uma consequência baixa. Então, eu posso usar um teste que ela tem um pouquinho menos de evidências de validade, um pouco menos inseguros. E isso depende também das interpretações que eu vou fazer. Eu construí lá, foi meu projeto de mestrado, de doutorado, construir uma determinada medida. Só que eu compus o primeiro corpo daquela medida ali. Eu não tenho muitas evidências. O que eu vou levar para o manual? Eu vou levar uma interpretação assim, fio na navalha? Ou eu vou usar uma interpretação que ela abre um pouco mais de possibilidades ali e vou deixar o instrumento ganhar mais qualidade? Acho um bom exemplo aqui, no Brasil, especificamente no contexto que você comentou, é a avaliação de inteligência. Então, por exemplo, se você tem uma queixa de deficiência intelectual ou qualquer diagnóstico que dependa da avaliação de inteligência, eu tenho que pensar muito na questão de qual é a educação desse paciente, se ele é um paciente que está vindo de uma educação de escola pública ou qual é a condição no sentido de ele vai nessa escola ou não, ponto, e avaliar por qual teste. Então, se eu avalio o VISC, que é extremamente dependente de conhecimento, de inteligência institucionalizada, né, de conhecimento aprendido, pode ser que gere uma medida de QI que é fidedigna, válida, mas que não represente exatamente a capacidade intelectual da criança. E não sempre o uso de duas medidas, né, pelo menos na minha prática clínico-racista. O VISC, porque é extremamente relevante, e um teste que avalie inteligência fluida, então, que tenha menos conteúdos exigidos ou exigentes ainda da educação formal. Aí essa questão da equidade, eu lembrei desse exemplo, assim, da parte que pode ser uma medida excelente, mas mesmo assim não pode ser representada ou representativa da realidade daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Não necessariamente um bom teste ele vai ser equânime naquele contexto que você está aplicando. Então, os princípios que a gente está discutindo aqui, eles são princípios que eles não são usados só, como, por exemplo, para construção, isso aí é coisa de construtor, psicometrista que vai se preocupar com isso. Não.
Na verdade, quando você está no exercício, por exemplo, de processo de avaliação, de tomada de decisão, usando medidas, todos esses princípios eles são aplicados, todos. E aí vale a pena você consultar. Será que realmente, né, que é uma questão de se questionar criticamente, e se, né, e se? E se eu usar uma outra medida para confirmar essa? E se essa dimensão ela está falando mais sobre a escolaridade, né, ou pela história, background educacional daquele paciente que eu tenho, do que efetivamente sobre sendo útil para avaliar aquele problema, tá? Então, isso é uma coisa que a gente só aprende muitas vezes, tomando pancada, né? Porque na clínica, muitas vezes a gente sai da faculdade sem nunca ter pensado, né? Ou refletido, ou até minimizando a importância, né? Desse tipo de reflexão para uma prática. Ah, você clínico, não vou nem prestar atenção nessas aulas aí, porque isso é mais de quem vai construir teste, quem quer seguir na carreira acadêmica. Eu acho que quanto mais subjetiva a medida, o custo você está avaliando, mais difícil quanto mais subjetivo, mais você tem que depender da linguagem, da linguística, para poder avaliar. E depender da linguagem, muitas vezes, esbarra nessa questão. Né? A gente chama isso de complex skills, né? Quanto mais complexa a habilidade, mais difícil é avaliar. Independente dela ser, por exemplo, a gente poderia pensar em uma estratégia totalmente não linguística, né? Ou até um AI pode possibilitar permitir isso para a gente. E aí chega um momento em que, se ela for complexa, vai ter muita mistura de construto, muitos detalhes, e a gente, muitas vezes, por ser inacessível, né, aquela habilidade, pela própria natureza da habilidade, a gente não consegue ter uma compreensão adequada. Né? Às vezes nem a teoria completa tem. Quem dirá nós, né? Que sempre estamos buscando aprimorar, ampliar mais a capacidade. E o último comportamento que eu queria trazer aqui, também da equidade, porque como as diferentes culturas e linguagens, por exemplo, elas podem moldar o jeito que uma pessoa compreende ou demonstra uma habilidade, um comportamento ligado a um construto. Então, isso também vale, por exemplo, para adaptações transculturais, ou quando eu uso uma mesma medida. Será que por que justifica a gente pegar um teste que foi feito em um outro contexto cultural e usar um monte de procedimentos, eles têm uma série de procedimentos, para poder avaliar e não simplesmente traduzir? Né? Por que às vezes, inclusive no processo de adaptação transcultural, eu posso ter um item que você olha e compara e fala assim, nossa, uma ignorante aquela pessoa que é o autor desse teste, ficou bem diferente um item do outro. Mas o que eu preciso garantir? Não é a questão linguística. É a exatidão linguística, exatamente. É a exatidão do construto. E muitas vezes eu preciso fazer uma adaptação que às vezes muda a grafia, mas a intenção do item se torna igual entre as diferentes culturas. Tá? Eu já passei por coisas que não veio bastante só para exemplificar. E por que a gente fez todo esse elemento? Para a gente poder começar a discutir a aplicação desses princípios, que é o argumento do Braille, né, dentro da inteligência artificial. Eu preciso organizar algumas coisas na minha cabeça. Que volte? Não, tudo bem. Se você puder usar louça, talvez fosse mais fácil. Está sem... Tá. Gente preparada, né? Não. Obrigado. A confiabilidade e a equidade são argumentos de validade? Não, são eixos que estão no mesmo grau de hierarquia, tá? Tá. Exatamente. Cada um desses, como eu falei, acaba sendo um capítulo de livro lá do Standards, justamente porque eles estão na mesma hierarquia. Tá? Eles são complementares. Então, como eu tenho que observar isso aqui, se eu fosse horizontalizar, quase colocando um somativo aqui. Quando você vai lançar um teste, você tem que colocar as 3 discussões. Tá. Algumas coisas mais que a gente está trazendo aqui, mas no mínimo essas 3 discussões. Então, quando o texto fala sobre argumentos de validade, ele está falando do quê, Fernando? É a base inferencial aqui de evidências. O que é um argumento? Uma evidência de validade, ela está associada a um uso ou uma decisão ou um contexto, o uso da decisão mais o contexto proposto.
Uma interpretação. Interpretação, contexto, propósito. Por isso que a gente chama de argumento de validade. Porque quando a gente primeiro constrói uma hipótese baseada no argumento, eu vou interpretar aquela pontuação dentro de um contexto, de um propósito, né, de uma maneira A. Aí eu faço um delineamento e busco evidência. Se ela confirma A, eu posso fazer a interpretação. Se ela não confirmar, eu não posso fazer a interpretação. Por isso que a gente usa como argumento de validade. Porque a minha hipótese está baseada no argumento. Ela é um argumento, na verdade. É isso que eu testo no teste de hipótese. A hipótese em si é um argumento. Isso. Posso não, sim? Por favor. Só para... E tem também algo que eu não falei na validade que é importante. A validade ela não precisa ser só confirmatória, ela pode ser desconfirmatória. Eu posso criar um argumento e não argumento. Ele não é válido para... E aí eu posso confirmar ou desconfirmar, fazer o teste de hipótese ou não. Tá? Então eu posso falar assim, essa pontuação não vale para tal coisa. E aí eu desenho um experimento para não validar aquela, para desvalidar aquela afirmação, assim, ou validar a informação negativa, né? Uma não interpretação possível. Isso também é um argumento favorável à validade. Então a validade ela é construída de acordo com isso, com elementos que são, vamos dizer, positivos para o teste, mas também negativos de acordo com o construto. Tá claro? Uma pode dar um exemplo. Não, exemplo, tipo, quando você vai mostrar evidências de validade, você vai fazer vários tipos de estudos, né? Como a lei está comentando. Então, você pode, para comprovar a hipótese, eu vai construir um teste de linguagem com funções executivas. Eu vou avaliar as mesmas crianças que eu peguei resultado do meu teste e vou avaliar elas em testes de linguagem e testes de funções executivas. Aí eu faço uma correlação entre os resultados. Tá? Eu espero que estarem avaliando as habilidades semelhantes, essa correlação será. Isso é uma evidência de validade. Tá? Aí, esse de validade seria, por exemplo, é um teste de linguagem com funções executivas. Eu fiz análise não são mais. Então, eu espero que não tenha uma correlação, ou que tenha uma correlação muito baixa, com um teste, por exemplo, de inteligência fluida. Que é um negócio de ser convergente ou divergente. Exatamente. É um exemplo. Uma divergência e a convergência são as mais comuns. Mas aqui, se eu tenho um teste de atenção, eu vou dar um exemplo de A e de não A, tá? Se eu tenho um teste de atenção, eu posso fazer uma afirmação, não é? Este teste avalia a atenção ocidental, tá? Pode pensar no contexto de propósito qualquer aqui, eu vou expressar só para ficar mais simples. Daí eu monto o experimento, por exemplo, aplico um outro teste de atenção sustentada, já estabelecido, que tem evidência de validade, eu falo, eu espero que a hipótese é que as correlações vão ser positivas e significativas. Aí eu faço a correlação e digo, beleza. Ele trouxe uma evidência que eu posso afirmar isso, posso argumentar isso aqui. Então, meu argumento de validade, que tem evidências, este teste avalia a atenção sustentada. Ou eu posso construir, eu falo assim, eu não sei o que o meu teste avalia, mas ele não é uma variação de memória. Pode acontecer, tá? A gente pode não saber para que serve, mas pode saber para que não serve. Se eu ver essa brincadeira, eu falo, esse teste não avalia memória. Aí eu faço um treinamento semelhante. Eu falo assim, vou pegar um teste de memória, só que a minha hipótese não vai dar correlação entre eles. A correlação não vai ser significativa. Tá? E aí o que acontece? Isso funciona. Então esse argumento também está validado. O que acontece? Quando a gente valida geralmente um argumento, tem uma série de outros argumentos que na literatura a gente tem evidências semelhantes. Eu não preciso testar, né? Porque senão ficaria bem chato, né? O que você testou do seu teste? Ele avalia a atenção sustentada. Mas ele avalia a memória? Eu testei aí. Mas, poxa, se na literatura aquele protocolo, aquele procedimento já tem evidências, você pode inferir isso, né? Com base no conhecimento de memória. Tá? Então, isso é uma herança que você acaba gerando da teoria. Tá certo? Aí você argumenta, pega, este tipo de protocolo, quando eu comprovo que ele avalia efetivamente a atenção sustentável, isso acontece. Mas e se eu mudar o protocolo? E se eu tiver um outro meio de caminho? Talvez você fique um pouco mais instável nesse tipo de afirmação. Tá claro? Esses exemplos são exemplos de uso.
Então, um argumento de que eu posso usar esse tipo de teste para avaliar a atenção, que é o construto, né, num contexto X com um propósito X. Isso. E aí você usa decisão e interpretação, são coisas diferentes. Por exemplo, para decisão pode ser para diagnóstico, por exemplo. Tá. É diferente do propósito. Para uso, é porque geralmente o test use seria para usar para, por exemplo, porque no inglês tem decision use, geralmente são próximos, mas tem mais decisão, ele vai tomar decisões. Tipo, a pessoa tem ou não TDAH. A partir do momento em que ele faz score acima de 25, ele passa a eu posso diagnosticar ele com TDAH. Uma escala sintomatológico, Isso. diagnóstico, ou o teste de atenção, que não vai falar tem TDAH, mas tem tá acima da média, na média, ou abaixo da média no construto. Esse de atenção seria o de uso, por exemplo, que não vai te dar um diagnóstico. Seria a interpretação. Seria interpretação. A maior parte das vezes é interpretação, mas decision é quando você precisa classificar alguém, qualificar, tipo, tomar uma decisão baseada na pontuação específica. Tá? Aí você vai usar, por exemplo, curva ROC. Curva ROC vai te falar lá qual que é a pontuação de corte. Aí você vai... Qual vai DDI, né? Qual vai DDI, por exemplo. Então, para depressão, lógico, toda diagnóstico é clínico, tá, gente? Não estou falando que o teste tem que ser usado para diagnóstico, mas, grosso modo, ele vai dar uma informação que o clínico vai confiar que pode ser um critério diagnóstico preenchido. Tá? O teste de capricho me fala se eu tenho Mas então ele vai preencher uma tá lá no CID, no DSM lá, precisa ter nota de corte tal, por exemplo, para avaliação compulsória, lembrei. Para uso. Uso e avaliação compulsória. Esse é um exemplo de uso. Tem que ter certos pré-requisitos de qualidade para entrar na lista de que esse teste pode ser usado para avaliação compulsória. Pode ser, por exemplo, para altura. Tem uma série de normas normativas aqui no Brasil, que são avaliações que, para algumas profissões ou para algumas ações, a pessoa precisa passar por avaliação compulsória. Porte de arma, CNH, trabalho em altura. Então, tem uma série de normas, elas são atualizadas constantemente. Para ser piloto de avião, tem que passar. Então, tudo isso, as avaliações compulsórias, elas são tipos de uso. Tá? Porque eles estão vinculados ao processo de tomar a decisão. E não é qualquer teste que pode ser, apesar de as pessoas usarem realmente qualquer teste. Mas não deveria ser, deveria ter uma qualificação de teste. Olha, esses quantos testes vocês conhecem que tem estudo de validade do piloto? Eu conheço um que eu fiz uma vez, fiquei preso lá em cidade, em Itápolis, eu acho. Fiquei preso 3 dias lá, falando do tempo, não tinha como ir embora. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem muitas coisas que, se a gente for olhar teoricamente, ser rigoroso, são mal feitas. Aqui, pelo menos no Brasil, porque não tem evidências efetivas e eles estão tomando decisões a todo tempo, né? Ainda bem que as consequências são um pouco... Mas, por exemplo, usar Rorschach para soltar ou não, fazer avaliação patológica, sabe? Por isso que é muito importante levar em consideração essas questões ao usar medidas dentro de estudos, né? Então, se você for em um teste, uma escala dentro de uma pesquisa, você tem que saber tudo isso para entender quais são os desdobramentos dos seus resultados, que eles estão comentando da apresentação, sobre a apresentação, isso da qualidade do estudo. Isso vai influenciar demais a qualidade do estudo. A discussão da sua defesa foi, na sua qualificação, foi bastante em cima da tarefa, não foi? Foi. Você quer compartilhar? Bom, a tarefa do mestrado basicamente é uma tarefa política da evaluação de funções executivas. A gente coloca a pessoa na situação de ela ser atendente de um hotel e ela tem que fazer algumas tarefas ali. E, enfim, a gente esperava que ela fosse uma tarefa mais estruturada e isso gerasse uma precisão, entendeu? Porque a gente descobriu que ela realmente gera, que ela tem. Só que não, né? Então, quando a gente olhou os dados, viu que a tarefa é mega desestruturada, assim, no sentido de que não tem pontuação de performance, esse tipo de coisa. E quando você vai fazer correlação com a brief, por exemplo, você não acha nada. Assim. Que é uma escala de funções executivas. De funções executivas. Então,
teoricamente, ela avalia funções executivas, ela foi desenvolvida para avaliar funções executivas, mas quando você vai correlacionar ela com tarefas já conhecidas e bem validadas de funções executivas, ela não é tão válida assim. E tem uma questão temporal também. Tipo, quando ela foi desenvolvida, foi até o Tim, que foi um dos avaliadores da notificação, colocou, quando ela foi desenvolvida, essas tarefas eram mais comuns, de hotel. Você tinha que organizar coisas de hotel. O contexto cultural era outro. O que acontece? Hoje passou tudo para o computador. Então, a pessoa também, assim, ela foi desenvolvida de um jeito, e isso é importante. O contexto de época muda a validade. Entendeu? E refazer o estudo colocar são 10 anos. Depende, não, mas então, depende, porque se tiver uma mudança social muito significativa, tem que reduzir o tempo. Por lei são 15 anos de validade no SATEX, mas a verdade é, o que muda na sociedade você só tem que aumentar o corpo? Por isso que é um argumento, é um corpo de evidências está relacionado com o argumento. Porque se muda o contexto, pode ter mudado a validade da minha medida, posso ter perdido a validade da minha medida. Eu só fico pensando na área de vocês, de ciência social, crítica moral, porque assim, é hiper complexo. Todos os pontos de produção são hiper complexos. Então, tem gente que fala, meu Deus, construir escala para vocês vai ser inferno. Mas ficou claro agora, Letícia? Beleza. Então, continuando. E aí ele fez discutindo e não, e aí uma das coisas que o autor também discute é que hoje em dia, como os algoritmos de AI são avaliados e testados, é mais baseado em tradição e intuição do que está sendo feito do que necessariamente baseado em métodos científicos, né? E quando isso acontece, como é feito atualmente, porque assim, basicamente, falta um algoritmo de IA, você tem um resultado e eles, a partir daqueles dados, eles inferem o que está sendo feito, só que não necessariamente aquele resultado ele significa que aquele algoritmo ele está bem adequado àquele domínio que ele quer, mas simplesmente pode significar que o algoritmo fez bem aquele teste, o que são coisas diferentes, entendeu? Ele aquele algoritmo não é adequado para aquilo, ele só está indo bem no teste. Se você não usa um método científico validado por trás, que você saiba o que aquele algoritmo está fazendo, você não sabe que resposta é aquela que está gerada. E aí, é aí que a psicometria poderia ajudar nesse meio aí de caminho para saber se aqueles resultados eles são adequados àquele domínio. E aí ele fala como os princípios psicométricos podem ajudar. Como ele fala assim, né? Eu acho engraçado essa interessante. Se a psicometria é suficientemente metodológica para testar seres humanos em habilidades que serão usadas para fazer determinações importantes sobre suas habilidades cognitivas, por exemplo, o autor argumenta que a psicometria também pode ser suficientemente metodológica para garantir que testemos adequadamente habilidades análogas na IA. Isso para mim faz bastante sentido, né? Então, se a psicometria já é um campo evoluído, robusto o suficiente para saber que o que a gente está medindo numa pessoa diz respeito àquela habilidade dela, a gente pode produzir e transpor esse conhecimento também para testar para ver se ela está fazendo a mesma coisa. Principalmente habilidades que são análogas a habilidades dos seres humanos. Ou habilidades latentes, né, que a gente chamaria. Aí que entra, porque no ser humano a gente está medindo coisas que a gente não observa. Que a gente, né, ela existe no mundo das representações mentais. E na IA, muitas dessas habilidades são traçadas dessa maneira. Né? As pessoas ficam realmente muito assim, mas e essa habilidade da IA, essa habilidade? E aí que vem essa analogia. Se uma IA é análoga ao ser humano, será que a gente não pode usar o mesmo approach metodológico, mesma abordagem metodológica que a gente já tem experiência em usar com seres humanos? E aí, outra coisa que eu também falei, né, que eu achei engraçado, que o próprio autor ele dá contra-argumentos aos argumentos dele. Então, é basicamente falar por que ele pode estar errado, né? Mas é legal, assim, é interessante, porque ele mostra as fraquezas dos argumentos dele. E, basicamente, eles mostram quatro argumentos para essa ideia de usar métodos psicométricos para avaliar inteligência artificial, que são o aumento do tempo e custos para realizar pesquisas. Então, se você vai usar métodos muito validados, que requerem uma série de treinamento, tanto de pessoas como das máquinas, isso vai levar muito mais tempo e é muito mais custoso para realizar pesquisa em inteligência artificial. E isso reduziria o progresso, não só porque o progresso em inteligência artificial está bem rápido e acelerado, justamente porque não necessariamente as pessoas estão usando métodos científicos.
Isso vai reduzir o progresso, mas também por conta dessa falta de incentivo que teria na área. Então, o fato de não ter tanto rigor metodológico faz com que mais pessoas tenham acesso, se interessem, aquilo evolui mais rápido, mas não necessariamente com a melhor qualidade, a qualidade que poderia ter. Outra coisa que eles falam também é essa incerteza sobre o que está sendo medido. Ele fala que psicometristas, eles não podem ter certeza, você fala o seu nome. Os psicometristas não podem ter certeza se o que eles estão medindo, quando ele aplica um teste na pessoa, se a pessoa de fato tem aquela variável latente, aquele construto latente, ou se ela simplesmente vai bem no teste, que é aquilo que eu tinha falado. E isso aconteceria a mesma coisa na IA. Tipo, se você pode até aplicar esses testes psicométricos na inteligência artificial, só que a gente não tem certeza se vai estar medindo de fato, porque nem psicometrista tem certeza. A gente tem confiança. A gente tem pé. Mas, assim, lógico que os métodos, e esse que é o ponto. Como ele contra-argumenta isso, então, uma inteligência artificial poderia o quê? Treinar no próprio teste, ou numa própria metodologia, né? No próprio delineamento que a gente coloca, e ela tem uma capacidade que é muito, muito maior, né? Ela poderia, tipo, fakear, assim, o teste. Pô, já sei que desse formato aqui é só usar isso. Mas seres humanos também tem. Então, a gente está o tempo todo nessa briga de gato e rato, né? Essa caçada. Tipo, no processo de recrutamento, o ser humano não tenta criar estratégias, não tenta fazer o fake. Aí a gente desenvolve um método que é mais resistente. Então, a psicometria ela tem experiência em lidar com isso também. Não necessariamente a gente vai acertar sempre, né? A gente pode ter medidas que são mais suscetíveis a fake, pode acabar sendo enganado em alguns processos, mas considerando que as medidas que têm sido extrapoladas, usadas a partir de métodos, por exemplo, você usa uma machine learning para tentar prever a probabilidade de uma pessoa ter uma doença, se você não passa por um processo de validação dessa medida, esse é o ponto central do argumento, você está confiando única e exclusivamente numa máquina, num algoritmo. O algoritmo selecionou as features, tá? Mas e aí? Que tipo de features é essa? Porque essas features a gente já vai traçar um pouquinho mais à frente, né? Então, quando a gente imagina o uso de uma abordagem psicométrica de diferentes tipos de tecnologia, a gente precisa levar em conta justamente as implicações para validade e para fidelidade. Tá? Esses são os pontos que a gente precisa. A validade que a equidade também está dentro, todos os outros parâmetros. Tá? Mas a gente precisa, então, dentro dessas novas tecnologias, pensar, ou pelo menos é importante pensar nesse tipo de aproximação. Né? E ele traz, então, dentro dessas aproximações iniciais, o que a gente poderia fazer? Né? A gente poderia, por exemplo, melhorar, que as medidas hoje de AI, a gente vai ver nas outras apresentações, elas têm algumas métricas de performance, elas são muito baseadas em acurácia, precisão. Então, 99% da minha capacidade de predição, poxa, a acurácia aqui é de 0,78, 0,80 dentro desse banco de dados, comparando o treino com a medida. Beleza. Mas e o que mais? Acurácia, a gente já sabe na psicometria, que não significa nada sem qualidade. Posso estar medindo bem e mal. Posso estar medindo com muita precisão algo muito mal. Né? E aí ele fala, então, que uma das contribuições de qualidade seria, por exemplo, a gente começar a extrair propriedades psicométricas de algoritmos. Será que tem algum algoritmo que ele é mais preciso, menos preciso? Será que tem um algoritmo que ele consegue produzir medidas, por exemplo, ele é mais justo na medida, ou ele é mais rígido, menos rigoroso? Sabe o que isso lembra? Juiz de prova do Enem. Sabe? Não sei se vocês sabiam que não quiseram implementar isso aqui no Brasil. Mas a gente tem modelos, por exemplo, psicométricos, que a gente consegue equalizar, ou seja, colocar numa mesma, vamos dizer, diminuir as diferenças de avaliadores distintos, por exemplo, de correção de avaliação do Enem. Porque isso é uma fonte de erro. Não posso pegar, imagina, a Júlia faz uma avaliação igual a da Ana, mas eu sou um avaliador mais rigoroso que a Jéssica, eu vou dar uma pontuação menor que a dela. Isso impacta na validade na minha medida. E a gente tem modelos, por exemplo, para equalizar, que é baseado em todas as correções que eu fiz, ele consegue fazer uma ponderação de qual é a minha nota, e aí você tem uma nota que tem uma correção melhor. Eu orientei no TCC, quando eu estava no mestrado, eu orientei no TCC, em que a gente botou uma correção no modelo de criar notas via TRI, né? Então, a gente colocou um modelo de correção pela ansiedade do aluno. Porque a gente queria o quê? Tem alunos que são mais ansiosos quando estão frente à prova, certo? Ficam com mais receios.
E a gente queria tirar essa variância que eu falei, né, que é variância de construto, lembra? Irrelevante de construto. Ansiedade eu não quero medir sem saber português e matemática. E aí a gente botou uma equação, enfim, aí usou um modelo sobre ansiedade, o psicológico conseguiu fazer isso, melhorou a precisão da medida sobre português ou matemática. Eu não estava medindo a ansiedade, estava medindo outras coisas. Então, isso é possível de ser feito, né? Por exemplo, entendendo melhor o que esses algoritmos representam na hora deles selecionarem as features, levando até características de personalidade e habilidades mais humanas assim, para esses algoritmos. Né? Então, usar modelos cognitivos para a gente fazer o design e interpretação dessas features. Por que eu tenho que colocar um monte de coisa ali que pode ser espúria? Né? Então, não sei se vocês já viram, mas assim, eu vi uma vez uma startup que ela fazia avaliação de indivíduos para liberar um novo crédito. E aí eu vi o modelo dos caras, tipo, misturava Lé com Cré, assim, ela misturava ovelha não, mas características sociodemográficas, características, tipo, geográficas, com o comportamento de compras. Significa, né? Por que eu não posso modelar já a priori, antes de coletar um banco, fazer uma extração de um banco grande desse, algumas informações que eu acredito que tenham ou que preencham um modelo cognitivo, ou seja, um modelo de funcionamento, né, daquele construto, que seja relevante no construto, que eu tente entender o que é relevante dentro do que eu já consigo explicar daquele construto. Então, é um tipo de abordagem. E fazer normas, por exemplo, para a gente padronizar as métricas. Se eu pego um modelo A, modelo B, modelo C, às vezes ele está tratando do mesmo problema. Fazer uma avaliação, um diagnóstico, um percentual de chance da pessoa ter ou não TDAH, né? E aí cada um está numa métrica, uma zona danada, a gente consegue comparar uma com a outra para ver, será que se eu usar o algoritmo A, eu tenho uma melhor qualidade do que o B ou o C? Ou será que a empresa X com a empresa Y, será que o modelo dela é melhor ou pior? Então, uma normatização seria pôr em percentil, né, usar os scores Z para padronizar isso, mas colocar dentro de uma métrica interpretável de QI, que eu falei no início, será que eu posso usar esse tipo de abordagem para melhorar essas medidas? Então, essas são algumas algumas sugestões que ele dá, né, e aí, de modo mais geral, ele traz alguns argumentos a favor e contra, né? Ele diz que a abordagem da psicometria ela poderia melhorar os bancos de dados, né? Que são usados para o treinamento e para a validação, né? E, por consequência, melhorar a aprendizagem dos modelos, justamente porque a gente começa a explicar mais. A gente tem uma intencionalidade do que eu estou oferecendo de aprendizagem para aquele grupo. Né? Tem uma racionalidade, como a gente faz na escola. Né? Eu quero ensinar a criança a ler e escrever. Eu não saio dando, sei lá, Aristóteles com 3 anos de idade vai ler. Primeiro vai treinar a letrinha, reconhece. A gente tem um modelo cognitivo de como ele tem a aquisição da linguagem, certo? E a gente precisa ter, a gente pode usar isso, inclusive, para melhorar o treinamento de IA. O que eles fazem hoje? Dão um monte de informação. E sai lá, e depois no final fala, tem o ChatGPT, tem o Gemini, alguma coisa assim. Beleza, mas que viés que eu introduzi? Como que foi esse treinamento? Será que foi o melhor jeito que utilizou? Ou será que eu estou pensando até em questões ambientais e tais, talvez a priori não estejam relacionadas? Será que se eu adoto um modelo cognitivo, eu gasto menos energia? Será que eu gasto menos recursos para isso? Eu tenho impacto no ambiente. E aí, será que sim ou será que não? A gente não sabe. Capacidade de encontrar problemas de arquitetura de algoritmos pelas mesmas razões, né? Se eu tenho ali uma intencionalidade, se eu consigo explicar melhor as pontuações, né? Eu consigo ver se tem algoritmos que são mais bem construídos ou menos bem construídos. E facilita a generalização dessas medidas. Beleza, eu interpretei o que é, comecei a dar validade para ela, eu posso aplicar em outros contextos, propósitos, eu posso vincular a epistemologia. Quais seriam os outros argumentos? Eu acho bem interessante um dos argumentos que ele fez primeiro. Ele fala que talvez essas medidas de AI não pudessem ser generalizáveis, né? A gente não sabe como é que são construídas, então é uma hipótese interessante. Do mesmo modo como a gente faz com as medidas humanas, ou talvez a gente nem consiga compreender. Às vezes podem usar uma arquitetura de treinamento que seja completamente distinta do que a gente sabe de aprendizagem, né? No caso de treinamento, não, no caso de aprendizagem. E aí? Então, a gente também não teria acesso, né? E de outra maneira, assim, algumas das medidas de AI já são generalizáveis, eles conseguiram chegar. Mas será que sempre fosse necessário aplicar a psicometria? Então, será que realmente é necessário aplicar a psicometria para a gente poder alcançar alguns desses objetivos?
né? Então, esse contrabalanço que ele faz é bastante interessante. Tem mais 4 minutos, dá para falar bastante. Não, mas o da dissertação acho que é isso mesmo. Da dissertação, então, a gente traz, e aí, afunilando, então, a gente usou um pouco da dissertação até para chegar no capítulo de livro. No capítulo de livro, a Alane, né, a Suzana Lane, ela traz o que eu queria destacar ali, até para poder ter uma racionalidade com os dois papers, é justamente a aplicação em algumas tecnologias específicas que estão associadas hoje com testes. Tá? Uma delas é a geração de pontuações automatizadas. Tá? E aí, não é só você pegar o mesmo algoritmo e passar sei lá, faz soma na mão e eu faço a soma para o papel. Ali você não está gerando pontuação automatizada. Nesse caso, seria criar algoritmos que consigam combinar determinadas pontuações e gerar uma métrica talvez inovadora, né? Então, isso que seria as pontuações automatizadas. Então, uma das aplicações seria justamente isso que eu falei, extração de features. O ponto mais comum hoje de aplicação é você fazer o quê? Você aplica uma técnica de machine learning num monte de variável, tipo numa regressão, e aí você fala, a variável 1, 3 e 5 são a melhor preditora. Por quê? Porque a máquina me falou que é. Acontece muito isso. Não acontece muito isso, você já disse. O que é? Você às vezes não consegue explicar o que acontece. Tá? E aí, qual que ele traz assim, que é um problema para a validade? Como que essas features vão extrair, então, extraídas, vão se relacionar com os processos de resposta? Tá? Como que o processo cognitivo vai estar relacionado com aquelas features? O que desse de um modelo que eu já conheço é relevante ou não é? Será que eu vou usar só o critério estatístico ou será que eu vou usar só o critério de máquina? Se eu tenho 20 features, fica fácil de olhar. Se eu tenho 4 bilhões de features, será que o modelo generativo linguístico ali do ChatGPT, que tem bilhões e bilhões de features extraídas, ou que são relevantes ou irrelevantes, enfim, será que ele tem uma relação real com os processos cognitivos de linguagem? Por feature, a gente entende tipo variável? Porque feature, eu nem gosto de traduzir, mas poderia ser variável, mas é porque não trata somente de variável, né? Feature é uma característica do banco que ele extrai. Então, pode ser uma parte de uma variável, não precisa ser a variável como um todo. Por isso que não tem uma tradução muito boa. Uma feature é uma qualidade daquele modelo, tá? Que aí vira um preditor. Pode ser, por exemplo, ele pode pôr, por exemplo, para você criar modelos não lineares, você precisa pôr elementos que não são variáveis, por exemplo, um fator de inclinação para poder gerar curva, né? Você precisa exponencializar algo. Então, tudo isso vira feature. Uma interação não é uma variável. Uma interação é quando você tem uma variável, por exemplo, nota no teste de conhecimento e ano escolar. Tem uma interação entre isso. E quanto maior o ano escolar, maior a nota no teste de português, por exemplo. Isso gera uma interação. Ou escola pública, escola particular com notas, geralmente. Também tem esse tipo de interação. Então, geralmente, a gente tem um modelo estatístico, a gente precisa criar uma terceira variável, né, que não é bem uma variável, a gente chama assim, que ela consegue lidar com essa interação, ela representa essa interação. Então, o modelo, a gente não sabe o que acontece ali dentro. Ali tem modelos de pesos, contrapesos, que vão gerando essas informações. Pois não? Acho que precisava também da história também, esses conceitos do que exatamente a gente está chamando de AI, o que exatamente a gente está falando quando a gente está falando de machine learning. Tipo, aí são só os algoritmos, machine learning é o que a máquina aprendeu ali a partir das informações que procedeu. Para mim, é um abstrato. Legal, aí eu chamo. Aí pode congregar técnicas de machine learning e outras técnicas. Que foi aquele ramo que a gente viu no primeiro encontro. Então, quando a gente fala aí, eu não estou querendo generalizar em uma técnica específica. Eu estou generalizando no campo de inteligência artificial. Então, mas se você quiser olhar na primeira aula, eles são... Mas, não sei, ficou meio abstrato para mim, se a gente está falando de algoritmos de programação, se a gente está falando de instruções, se a gente está falando só da parte matemática. Não, a gente não está entrando nesses níveis, a gente está falando globalmente. Há técnicas que não dependem, por exemplo, de fatores humanos, seriam essas técnicas da inteligência artificial.
Tá? A inteligência... eu vou trazer depois a definição específica do que é o grande campo, que é uma boa para o próximo encontro, então. Mas eu estou falando bem globalmente, ainda a gente não tem técnicas específicas. Tá? Eu estou usando alguns exemplos de áreas específicos, mas aqui é mais para pensar assim, genericamente pensar, por exemplo, AI como coisa que é uma operação que está sendo exclusiva de máquinas, né? E processos que a máquina faz de classificação, de predição, né? E como que essas pontuações elas não têm um arcabouço interessante assim de validade, coisas assim, tá? Eu vou passar só um pouquinho. Vocês querem parar? A gente volta semana que vem. São 1:02. Depende. Se a gente seguir, vamos até quando? Até o infinito. Não sei, tem um pouquinho de apresentação. Mas dá para passar um pouquinho rápido e vocês olham, a gente pode trazer depois. Agora a gente entra na parte do capítulo. Mas mais rapidamente pelas tecnologias. Eu posso mais passar e aí a gente depois pode discutir, voltar a discutir no próximo encontro, pode ser? Mas eu prometo que não passa de 13:08. Tá bom. Tá bom? Então, passando assim das features, né, isso aqui, dos algoritmos de correção, tá? Então, que aí seria um pouquinho de diferença, extração de features de uma coisa, algoritmos gerais de correção. Se as decisões metodológicas, quando a gente desenvolve esses algoritmos, avalia e implementa esses sistemas, se eles são sustentados por meio de argumentos de validade, tá? Por exemplo, como validar a pontuação que vem de sistemas informatizados, como comparar a pontuação, será que comparar a pontuação humana, né, que você faz para corrigir aquilo? Por exemplo, uma correção de um texto. Quero corrigir um texto e falar se o texto ele atende ou não determinados critérios. Então, será que a avaliação humana é melhor do que a de máquina? Será que a de máquina é melhor do que o humano? Como que o humano faz essa correção? Isso aqui é bem interessante, porque ela propõe, até assim, antes de você virar e pegar assim, vou fazer então do banco que eu peço para o humano corrigir, depois eu vejo da máquina e comparo. Mas eu tenho um erro aqui que eu não estou controlando, que é assim, será que o do humano é bem feito? Qual que é o modelo cognitivo que o ser humano está usando para fazer essa correção? Ele fala que é preciso validar isso também. Ela fala que é preciso validar isso também. A gente faz muitas correções e usa isso, mas a gente nunca pensou sobre isso. Então, também, quando a gente começa a pensar em aplicar em um outro sistema que não depende do humano, a gente fala, opa, tem uma falha aqui. Eu estou confiando que o humano está usando os critérios corretos para fazer uma determinada correção ou uma determinada pontuação, né? Então, esse é um tipo de validação que ela fala que seria importante fazer antes até da gente validar as pontuações automáticas, tá? Então, aqui no caso, seria, por exemplo, corrigir mesmo uma redação, corrigir uma fala, coisas dessa natureza, tá? E realização de inferências, né? A gente pressupõe, então, que os scores das features e os pesos, eles predizem a performance, porque o modelo falou que prediz. Mas será que prediz efetivamente? Será que não é um overfitting que a gente chama? Ou seja, será que ele não treinou para predizer ali, mas ele, quando generaliza, quando eu venho generalizar para todos os comportamentos ou para dados não conhecidos, será que ele realmente faz isso? Então, como garantir que quando eu treino, quando eu calibro, eu não tenho vieses? Como que a interpretação ela siga os princípios da equidade, todos esses elementos para determinar diversos subgrupos? Será que aquele treinamento que foi feito é generalizável para outros grupos? Ou será que ele vai ter um viés, por exemplo, racial, um viés de gênero e assim sucessivamente? Como avaliar a capacidade de generalizar para outras culturas ou grupos linguísticos e como produzir evidências que a gente permita a gente extrapolar isso, por exemplo, para critérios externos? Será que a gente pode usar o mesmo approach que a gente tem hoje, que a gente faz, por exemplo, eu pego nota, que é uma evidência, que é um critério externo, aí eu faço uma evidência de validade baseada num critério externo. Será que eu posso usar isso com esse mesmo delineamento? A gente nem sabe se o método ele é aplicável, mas pelo menos o racional a gente poderia utilizar, né? Avaliações baseadas em simulações, por exemplo, o que o Matheus colocou, uma avaliação baseada em simulação, o teste que ele está usando no mestrado, um game, coisas dessa natureza, né? Então, são simulações baseadas em critérios computacionais. E aí, como garantir, né? Como elas têm outros elementos que não são os elementos só do construto, geralmente a gente tenta isolar, eu vou ter ali, por exemplo, uma interface do jogo, storytelling, mas como garantir a representação do construto, evitar a interferência desses elementos extras, né?
na tarefa, na validade da tarefa, e como utilizar esses mesmos elementos para aprimorar a qualidade da medida. Né? Se eu tenho um modelo cognitivo, se eu já vi evidência disso, por exemplo, um jogo 3D, que aí tinha uma suposição que elementos de visualização 3D, a gente sabe que como funciona no cérebro. E aí tinha uma determinada suposição de que esse treinamento em uma atividade 3D poderia produzir uma melhoria, uma mudança naquela região, e produziu, efetivamente. Então, a gente pode também usar a nosso favor essas características, tá? Então, inferência sobre o desempenho, como construir os modelos cognitivos que permitam a gente inferir os desempenhos. Uso, por exemplo, de outras informações que vêm por meio de log, a gente consegue registrar muitas mais informações, né, computacionalmente, hora, tempo de duração, o que foi, o que fez, o que moveu o mouse, coisas assim, né? Mas a gente precisa de um modelo cognitivo para interpretar esses dados, né? Inclusive para generalizar. Que dados são relevantes? Como que a gente pode interpretar tudo isso no meio de conjuntos da informação? Como inferir a interação entre o design que foi feito para aquela atividade de simulação, todo o background cultural, social daquele indivíduo, né? E como que a própria interação humano-tecnologia, ela pode ou não validar esses modelos cognitivos que a gente construiu baseado na interação homem-homem, né? Humano-humano, tá? Então, modelos sociais, de interação social, todos esses aspectos, quando a gente passa para o computador. E o último de todos, a geração automática de itens, né? Que é quando a gente manipula, imagina um item de soma, mais simples possível, né? Então, eu ponho um item de soma, eu somo lá 1 mais 1 igual a 2, né? Quais elementos eu preciso variar para eu ter dezenas de itens, ou centenas ou bilhões de itens de soma? Eu preciso definir aqui, por exemplo, que o universo dos números reais mais o universo dos números reais é igual a resultado aqui, que computacionalmente vai ser a soma desses dois elementos. Construo um algoritmo, aí eu passo o conjunto dos números reais para eles, ou faço alguma restrição, e aí eu peço para ele combinar todos os elementos possíveis. Isso é uma geração automática de itens. Dá para fazer isso com qualquer coisa. Dá para fazer isso até com item figural hoje em dia, né? Mas como que a gente garante, então, que esse modelo tem uma fundamentação teórica que está avaliando? Quais as restrições que eu tenho que colocar? Todos esses elementos que a gente acaba pensando para garantir equidade, para garantir que está efetivamente mensurando habilidades, as habilidades corretas, né, as habilidades do modelo, está representando adequadamente o construto, está permitindo a inferência, por exemplo, do desempenho, né? Se eu falo que isso aqui mede a habilidade matemática de soma daquela criança ou de um adulto, como que eu posso garantir que se realmente está, os itens que eu gerei são diferentes da habilidade que ele vai ter, por exemplo, de somar fora no mundo real, né? Será que quando eu tenho itens com alternativas, eu construí distratores, né, que seriam as alternativas erradas, de uma maneira adequada, com um racional adequado, de modo que não deixe o item enviesado, coisas assim, né? Será que eu consigo manipular a dificuldade? Será que a composição final daquela prova, de um instrumento que eu faço, será que ela tem fidedignidade suficiente? Né? Será que ela é precisa o suficiente? Por quê? Porque quanto mais difícil, o grande desafio é sempre mensurar a habilidade complexa e controlar a dificuldade dos itens, controlar de maneira racional, né, dentro de um modelo, todos esses elementos. Tá? E tudo isso levaria à pergunta final, nesse último slide, que é sobre uma AI interpretável. Hoje tem uma discussão grande desse campo, tá? Vocês buscarem que é uma barreira hoje das pesquisas de inteligência artificial, que é como gerar modelos de AI que são interpretáveis, e não mais uma caixa preta, como nós tínhamos até então, né? E a pergunta que a gente faz que a gente deixa para vocês refletirem, se a adoção da psicometria ela pode não aprimorar ou permitir um maior número de inteligências artificiais interpretáveis no sentido de saber o que ela está fazendo por trás para gerar aquele resultado. Isso. Hoje isso é um campo, é um hot topic, né, dentro de inteligência artificial. Tudo que busca isso. Eles querem sair desse modelo, põe lá e pega o que deu, sabe? Essas inteligências artificiais têm. Beleza?